Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para que a gente possa apresentar a nota informativa do Ministério da Saúde, que justifica a orientação para prescrição e uso precoce, prescrição por parte dos profissionais médicos e direito ao uso precoce de todos os brasileiros das medicações cloroquina, hidroxicloroquina associada à azitromicina. Como o secretário Elcio já falou anteriormente, a motivação da confecção dessa nota informativa dirigida à classe médica, ela vem da necessidade de uma resposta à população. Já temos mais de 18 mil mortes no Brasil, já temos mais de 327 mil mortes no mundo, e há um clamor da sociedade, que chega ao Ministério da Saúde através de sociedades médicas, representações populares e dos seus parlamentares, pedindo ao Ministério da Saúde uma manifestação formal, uma vez que no Brasil, para brasileiros de uma determinada classe social, há o direito da prescrição médica desses medicamentos e para uma camada menos desfavorecida economicamente, há a limitação do acesso a essas medicações. O que nós queremos, senhores, é hoje tornar o princípio da equidade defendido e garantido pelo SUS como uma realidade para todos os brasileiros. Eu vou ler as considerações que foram feitas para a confecção dessa nota de comunicação e depois nós vamos apresentar a construção desse modelo de orientação que foi construído a partir de sinais e sintomas que devem ser usados pelos profissionais para classificar os doentes. E, em seguida, o que nós vamos apresentar para os senhores é uma revisão de toda a literatura e protocolos disponíveis no Brasil e no mundo que estão referendados nas referências que são encontradas na nota e que garantem uma uniformidade das doses de prescrição. O que, mais uma vez, é importante que se diga é que a prescrição desses medicamentos ela é facultada aos profissionais médicos no país, já disponibilizada pela orientação e pelas considerações do Conselho Federal de Medicina, e o que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. Então, a gente vai proceder às considerações. Então, a princípio, considerando que cabe ao Ministério da Saúde acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais nos termos da Constituição Federal e da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, considerando que até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a Covid-19, considerando que a manutenção do acompanhamento da comunidade científica dos resultados de estudos com medicamentos é de extrema relevância para atualizar periodicamente as orientações para tratamento da Covid-19, que existem muitos medicamentos em teste, com muitos resultados sendo divulgados diariamente, e vários desses medicamentos têm sido promissores em testes de laboratório e por observação clínica, mesmo com muitos ensaios clínicos ainda em análise, considerando que alguns estados, municípios e hospitais da rede privada já estabeleceram protocolos próprios de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina associada à azitromicina para tratamento da Covid, considerando a necessidade de uniformização da informação para os profissionais da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a existência de diversos estudos sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid, considerando a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no uso do Sistema Único de Saúde,
e que não existe, até o momento, outro tratamento eficaz disponível para a Covid-19. E aqui eu faço uma ressalva: o Ministério da Saúde já adotou em protocolos anteriores, e nós estamos falando hoje de uma orientação e não de um protocolo, a indicação da cloroquina para tratamento do Zika vírus e da chikungunya, em momento recente, onde os senhores assistiram outras epidemias no país, inclusive com recomendação expressa de que a cloroquina pudesse ser usada por gestantes para proteção fetal. Então, a gente já tem disponibilizado, além dos tratamentos para as doenças infecciosas, como a malária, para os grupos de doenças reumatológicas, a prescrição para outros vírus em situação muito recente do país, a quais todos os senhores devem lembrar. Considerando ainda a necessidade de orientar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no Sistema Único de Saúde pelos profissionais médicos, e aí a gente faz a ressalva, a prescrição aos médicos ela já foi liberada pelo conselho que regula o ato médico. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é respeitar o direito que os profissionais médicos têm de prescrever para os seus pacientes, o que já acontece nos serviços privados desse país, causando enorme desigualdade entre ricos e pobres, favorecidos e desfavorecidos. Considerando ainda a necessidade de orientar o uso de fármacos no tratamento precoce da Covid-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde pelos médicos, inclusive esclarecendo complicações e efeitos colaterais. Considerando a necessidade de reforçar que a autoprescrição dos medicamentos aqui orientados pode resultar em prejuízos à saúde, ou redução da oferta para pessoas com indicação precisa para o seu uso. De novo, fazemos uma ressalva: o que o Ministério da Saúde está orientando não é a autoprescrição desses medicamentos, é o direito para que todos os brasileiros possam ter acesso a essa medicação a partir da avaliação médica presencial nas unidades de saúde, e que é prescrição médica já regulada pelo seu conselho, a dispensação da receita médica desses medicamentos para que os brasileiros possam recebê-los, seja através das farmácias do SUS, seja através da compra nas farmácias disponíveis e dispostas em todo o território nacional. Nós não estamos recomendando que nenhum brasileiro faça uso de autoprescrição. Considerando ainda a necessidade de avaliação dos pacientes através de anamnese, exame físico e exames complementares nos equipamentos de saúde do Sistema Único de Saúde, considerando que a prescrição de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico e que o tratamento do paciente portador da Covid-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente, que deve ser a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento. Considerando que o Conselho Federal de Medicina recentemente propôs a consideração da prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina pelos médicos em condições excepcionais, mediante o livre consentimento esclarecido do paciente para o tratamento da Covid. Isso consta do processo consulta do Conselho Federal de Medicina 8/2020, que os senhores vão encontrar também nas referências dessa nota. O Ministério da Saúde, então, com o objetivo de ampliar o acesso dos pacientes ao tratamento medicamentoso no âmbito do SUS, publica as seguintes orientações para o tratamento medicamentoso precoce dos pacientes com Covid. O que nós apresentamos agora para os senhores é uma classificação que foi feita dentro do COI pelos técnicos do Ministério da Saúde, consultando diversas orientações internacionais de trabalhos, de serviços que já disponibilizam a droga, entrando em contato com toda a comunidade brasileira de cientistas, de prescritores clínicos, direção de hospitais, de redes de saúde, que já tem também a prescrição disponibilizada para
para os seus pacientes e utilizando os próprios documentos já existentes hoje nos boletins do Ministério da Saúde, criados pelas suas secretarias de atenção primária, de atenção especializada, que já definiram os sinais e os sintomas da doença. Nós dividimos esses sinais e sintomas em grupos, sintomas leves, moderados e graves, para que a gente possa facilitar o diagnóstico clínico. E o que a gente hoje pode dizer é que nós não retardaremos o início da possibilidade dos brasileiros terem acesso a esses medicamentos, enquanto se aguarda o resultado dos exames que devem ser feitos. Nós não vamos retardar a espera dos brasileiros enquanto nós assistimos novos óbitos todos os dias, mas não estamos dizendo que esses brasileiros não deverão procurar os serviços médicos, que nós estimulamos a autoprescrição e que não serão orientados e realizados os exames laboratoriais necessários, os exames radiológicos necessários. Inclusive, nos anexos dessa nota, os senhores encontrarão a orientação para a realização de exame eletrocardiográfico, segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que deverá ser feito no início da dispensação do tratamento, ou seja, no primeiro dia, no terceiro dia e no quinto dia. E para que a gente possa oferecer mais segurança aos pacientes que poderão utilizar essas medicações, nós firmamos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que apoia integralmente essa decisão de orientação do Ministério da Saúde e que está disponibilizando, a partir desta data, um serviço de telemedicina para eletrocardiograma, que estará disponível em todo o território nacional para auxiliar, para orientar os médicos brasileiros e conduzir a interpretação desses eletros naqueles locais do Brasil onde nós não conseguirmos ou não tivermos os profissionais habilitados para o entendimento da leitura do eletrocardiograma. Então, nós estamos oferecendo uma possibilidade de orientação com a segurança do segmento de uma das possíveis complicações, que é o alargamento do intervalo QT, em pacientes até que estão em subgrupos que já tenham predisposição genética ou desenvolvida para alargamento do intervalo QT. Passada a classificação dos sinais e sintomas, nós fizemos uma orientação simples e didática que dividiu as fases de sinais e sintomas que vão do 1º ao 5º dia, do início destes, do 6º ao 14 dias e do 6º ao 14º dia, após o 14º dia. E aí vem a orientação com doses que são as doses em um grande número de consensos de trabalhos já publicados e de serviços brasileiros e até serviços de outros centros fora do Brasil que já usam essas medicações. Tivemos o cuidado de colocar para a orientação dos médicos apresentações diferentes das duas substâncias químicas, a hidroxicloroquina e o difosfato de cloroquina, e colocar as apresentações hoje disponíveis dentro dos laboratórios do Sistema Único de Saúde, seja os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, sejam os laboratórios militares que produzem a substância. Tivemos um outro cuidado quando nós falamos em acesso, garantia de direitos a todos os brasileiros, que foi estabelecer se nós tínhamos dentro dos estoques do Ministério da Saúde dos estados essas medicações em quantitativo suficiente para que nós pudéssemos orientar suas prescrições. Então, estamos fazendo uma orientação responsável, intensificando a produção da substância nos laboratórios que trabalham com o Ministério da Saúde, fazendo contatos internacionais para que a gente possa trazer para o Brasil o princípio ativo da hidroxicloroquina, hoje em falta em todo o mundo, e estamos, a partir de agora, também trabalhando para que o estoque da azitromicina, que é a substância que deve ser usada em associação, também possa ser garantida nos estados e municípios. Então, essas são as doses, a gente vai evitar ler para não ser extenso. Colocamos também em cada uma das fases as orientações que devem ser seguidas pelos profissionais, como sugestão do Ministério da Saúde, como o uso, quando necessário, de anticoagulação, corticoides, a sugestão de internação ou não
dependendo da classificação dos sinais e sintomas e a classificação do paciente, consequentemente, como portador de sintomas e sinais leves, moderados e graves. E, por fim, colocamos todas as notas explicativas no que dizem respeito ao que consta em toda a nota de orientação, com todas as orientações para os profissionais médicos sobre a necessidade de conhecimento de interações medicamentosas, sobre a necessidade dos exames que nós consideramos importantes para essa orientação e todas as referências que são importantes para que a população brasileira tenha segurança da responsabilidade do Ministério da Saúde nessa orientação que hoje nós disponibilizamos. Estaremos agora disponíveis para as perguntas que forem necessárias e esperamos que com essa garantia de acesso, com respeito ao princípio da equidade, aqui manifestado através da oportunidade de que todos os brasileiros possam receber dos seus médicos, nas unidades de saúde, essa medicação, nós possamos cumprir com as nossas garantias constitucionais e que possamos dizer aos brasileiros que estamos cuidadosos, atentos e fazendo o nosso papel para que todos os esforços no Brasil aconteçam para a redução das mortes, redução do sofrimento das famílias e garantia de acesso oportuno e precoce ao único tratamento que nós temos hoje para essa doença. Muito obrigada.